Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos falar do capítulo 20, é tarefa do sacerdote fomentar a paz e não a guerra. Isso aí. Gente, só lembrando que o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho, é simplesmente assim, um resumo do livro Adventos Crísticos, do Adolfo Marques, com a nossa interpretação, né, o nosso entendimento do que a gente vem lendo e vem estudando, tá bom? Então, maiores aprofundamentos com o próprio autor, né? Isso. Podem botar no comentário aí qualquer coisa que vocês acham estranho, que eu não tenho compreendido. E aí a gente retoma isso, né, lá nos comentários mesmo, ou através de perguntas com o Adolfo, tá bom? E aproveitando o seu próprio comentário, né, Rita, eu acho que é importante, né, que as pessoas também possam adquirir o livro, possam ir lendo os capítulos, né, porque é uma forma até de nos ajudar no sentido das coisas que nós vamos colocando, né, a cada capítulo. Porque uma vez que a pessoa leu, né, tem o seu próprio entendimento, ela tem muito mais base, até para discordar de muita coisa que a gente diz aqui. Com certeza. Então vamos lá? Então dessa vez nós vamos falar do sacerdote, mas nós não já falamos do sacerdote? Já temos falado já esse tempo todo, sacerdote, missionário, né, detentor, todos esses nomes que se referem, né, ao mesmo ser, aquele que está dedicado à tarefa de divulgação do Evangelho, da palavra do Cristo, né, que veio através de Jesus. Mas talvez seja uma oportunidade do Adolfo, a cada capítulo, talvez ressaltar virtudes, né, desses muitos representantes, vamos dizer assim, do Mestre Jesus. E eu entendo também que essa repetição, né, do sacerdote com nomes diferentes seria para instigar, né, os leitores que já de repente são esses sacerdotes, são esses missionários e que ainda não despertaram para isso, porque eles estão todos por aí, né? Então, talvez também tenha essa intenção, né, de despertar aquele que já é também esse sacerdote, esse missionário, esse detentor e, né, se atentar à sua tarefa, à sua própria tarefa. Diga uma coisa, Rita, o capítulo começa com a seguinte frase, né? Ninguém adquire a paz antes de ter vivido a guerra. O que isso significa? Quando a gente vê nessa palavra guerra, a gente já imagina logo, né, guerra mundial, né, uma guerra de um país contra o outro, tal. Essas são as guerras externas. Aqui nós estamos falando da guerra interna, ou seja, da nossa guerra íntima. Então, são esses conflitos que nós temos interiores, né? E cada um vai ter o seu conflito diferente. E isso vem, né, desde quando iniciamos a nossa trajetória. Então, tudo que não foi assim resolvido ainda está dentro de nós, assim, né? Em ebulição, borbulhando. Isso, né? Pois é. E isso é o que nós chamamos dessa guerra íntima. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sanar essa guerra, cessar esse fogo, né, que tem dentro de nós, que fica, né, nos trazendo assim conflitos e às vezes comportamentos, né, que não condizem, talvez, com o que nós deveríamos fazer. Então, assim, essa guerra íntima, ela precisa realmente ser sanada. E só quem vai conseguir fazer isso somos nós mesmos, né? Ninguém consegue apagar o fogo, né, o que está ocorrendo dentro da outra pessoa. A gente pode ajudar no sentido, né, de palavras, falar, né, palavras que vão tocar talvez aquela pessoa e que ela possa, né, refletir através de uma palavra. Jesus trabalhou muito com a palavra, né? Ele dava sempre falava sempre sobre uma parábola ou alguma história que quando ele via, né, alguma coisa acontecendo, e ele já sabia de tudo, né? E até dos conflitos internos de cada um, a gente não sabe, mas ele já sabia disso tudo. Então ele vinha com aquelas parábolas, né, com aquelas palavras sábias, porque aquilo poderia tocar, né, em cada um que necessitasse ali, dentro da sua necessidade, porque cada um tem o seu conflito e vai sanar esse conflito, né, vamos dizer que remédios diferentes, né? Que seria esse entendimento, né, dessa palavra lançada, entendeu? Mas quando é dito também que ninguém adquire a paz antes de ter vivido a guerra, a gente poderia dizer que isso tem muito a ver com uma frase que eu não lembro se é Sócrates ou Platão, né, do conheça-te a ti mesmo. Sim. Não é isso? Claro. Conheça-se a ti mesmo e isso com as minhas palavras, aí você estará
apto, né, a se harmonizar com o universo. Isso é o que a gente fala sempre, né, na questão da reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo é realmente o ponto principal, é o ponto inicial. Se a gente sabe, né, quem realmente nós somos, o que a gente precisa modificar, é só daí que a gente vai conseguir realmente se transformar e acabando com essa guerra íntima, né, que é essa questão desses conflitos internos. E a gente poderia usar talvez uma outra terminologia para que é uma forma de dizer que nós, seres humanos, a caminho da angelitude, estamos em um processo de construção, né? Porque essa guerra interna, né? Na verdade, o que é? São os nossos múltiplos aprendizados ao longo das nossas encarnações. A cada encarnação, você vai incorporando ao seu espírito um determinado aprendizado. Isso. E aquilo vai passando a ser o seu patrimônio. E na medida em que você vai incorporando esse aprendizado, você não só harmoniza a sua guerra interna, como você está apto a entender o que acontece no seu entorno. Isso, essa questão da encarnação é justamente para isso, né? Para que a gente possa realmente refletir e reparar, né, erros passados, trazendo essa paz, né, fomentando mais essa paz interior. E essa questão que você falou, né, da guerra externa, né, e da guerra interna, quando nós já tivermos essa nossa guerra interna já sanada, né, já tivermos mais paz, né, poderemos estar no meio de uma confusão, de uma guerra externa agora, né, e não nos abalarmos. E isso é muito importante. Nós estamos recebendo muitas mensagens cada vez mais, né, da espiritualidade, falando, né, sobre essa questão da transição planetária, de que parece, né, nos parece que já está aí, né, na esquina. Então, muitas coisas vão começar a acontecer, vão continuar, né? Essa transição já vem há muito tempo, há muitas décadas, mas agora nós estamos chegando no clímax. Então, é necessário que a gente tenha essa tranquilidade interior, né? Essa paz interior, esse conhecimento, ter essa convicção de tudo que a gente aprende, porque quando as coisas realmente começarem a aparecer bem pesadas e estranhas para nós, né? Difíceis, que nós não nos percamos nessa confusão, nessa guerra externa, porque se já temos essa paz interior, a gente vai conseguir visualizar essas coisas todas acontecendo e manter a calma, porque também não adianta a gente se desesperar, né? Toda vez que a gente tem um problema, não adianta a gente ficar gritando, eu tenho um problema, eu tenho um problema. A gente precisa detectar o problema e tentar sanar de alguma forma, resolver de alguma forma, entendeu? Então, eu vejo nessa parte do Adolfo, quando ele fala isso, né, que é esse cessar-fogo, né, de dentro lá do indivíduo, que vai ajudar também a lidar com essa guerra externa, que seja isso, entendeu? Mesmo que esteja acontecendo muitas coisas, né, difíceis, e a gente esteja visualizando isso tudo e tal, esteja vivenciando também, mas a nossa paz interior vai nos ajudar a lidar com toda essa confusão, né, que parece que vai ocorrer, né? E que ocorre também, a gente vê, né, as coisas acontecendo, muitas coisas ruins acontecendo, e é importante que a gente não se deixe abater por isso. Se podemos fazer alguma coisa, que façamos, materialmente, fisicamente, que façamos, né? Que utilizemos da caridade, né? Mas se não há essa possibilidade, que oremos por esse espírito, por esse grupo, né? Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer, né? Quando não dá para ajudar materialmente, a gente pode ajudar mentalmente, né? E a gente pode perceber que o tempo todo, não só no livro dos Adventos, né? Mas na própria imagem de Jesus, nós estamos falando do Evangelho. Porque quando a gente está falando dessa paz interior, quando você está falando dessa necessidade de nós termos equilíbrio durante a nossa vida, e em especial nesse momento de transição planetária, nós podemos fazer uma alusão exatamente com aquela coisa de construirmos a nossa casa na rocha e não na areia, que é um outro ensinamento de Jesus. Porque, na verdade, todas essas coisas que são ditas pelo Adolfo, né, são múltiplas formas de se falar dos ensinamentos de Jesus. Então, essa questão de adquirir essa paz, né, interior, né, de você superar os seus conflitos, é o você, ao se conhecer, ao tomar conhecimento dos conhecimentos
que nos são dados, né, pelo Evangelho, em especial a gente fala muito aqui que é o do Novo Testamento, né, que são os ensinamentos trazidos do Cristo por Jesus, a gente está falando nessa construção de casa sobre a rocha, ou então de você plantar a semente em terra em solo fértil. Né? E o que é esse solo fértil? É a sua compreensão, é a sua fé, é a sua transformação. É isso aí. E essa transformação vai se dando, né, aos poucos durante as encarnações e, segundo as palavras do livro, né, a partir da interiorização do amor, da verdade, da perseverança, da caridade, da palavra sóbria e da disciplina. Coisa importante que nós precisamos aprender. Né? E um outro aspecto que a gente pode dizer, né, que é tarefa do sacerdote fomentar a paz e não a guerra, na verdade é o sacerdote funcionando como, digamos assim, um guia espiritual para os demais, no sentido de ajudá-los na sua transformação. É a questão de sermos modelo, né? Porque todos nós necessitamos de modelos a seguir. Então, que sejamos um modelo também, como Jesus é o nosso, que sejamos também um modelo para as pessoas que estão mais próximas, né? E através, né, de um comportamento, de uma atitude bem de caridade e de amor ao próximo, né, do servir ao próximo. Então isso é muito importante. A partir desse modelo, né, as pessoas começam também a se transformar, né? E assim, esse sacerdote que ele diz, né, esse cristão que é portador dessa paz interior, ele consegue causar provocar um êxtase, um impulso, né, maior naquele que está ouvindo, né, ajudando a desatar essas amarras, né, dos bloqueios psicológicos que todos nós temos, que são, né, na verdade, coisas do passado que ficam às vezes no nosso subconsciente, no nosso inconsciente profundo, e a gente não tem assim a noção do porquê que agimos dessa forma ou daquela, às vezes do sentimento que nós temos que a gente não consegue explicar, né? Isso talvez seja esse apagamento da memória, né, que a gente tem, essa coisa desse esquecimento. Essas coisas ficam no inconsciente profundo, né, que a gente não acessa. Então, assim, uma palavra, né, bem colocada, isso pode ajudar muito a tocar muito fundo em quem estiver ali ouvindo. Então, isso é muito importante. Essa parte desse sacerdote, desse missionário, né, desse cristão que vai levar essa palavra, é importante, né, que tenha essa força para poder despertar, na verdade, uma emoção superior naquele que está ouvindo, né? Porque quem já chegou, esse cristão que está, né, trabalhando com essa palavra, ele não está agindo ali sozinho. Na verdade, nós somos canais, né, da espiritualidade superior. E quando nós temos realmente uma boa intenção, nós temos essa boa vontade, e o nosso canal fica assim mais límpido, né, mais claro, apurado, mais cristalino. E aí a espiritualidade consegue trabalhar, né, melhor através desse cristão que ali está, né, nesse trabalho. E daí entra de novo, né, o Adolfo dizendo que nós somos aquilo que nós pensamos, né, aquilo que nós sentimos, aquilo que amamos e que nós aspiramos, né? Que aspiramos a ser. Então, quanto mais a nossa aspiração é elevada, é como você está dizendo, como canal, nós nos tornamos muito mais aptos, né, a fazer essa interação plano terra, plano luz. Em especial, no caso, nós estamos falando aqui do sacerdote, né? Nós estamos falando do missionário. E o sacerdote é essa pessoa, é esse elo, plano terra, plano luz, e que nos inspira, né? E que nos leva a querer estar próximo, né? A querer ouvir o que ele tem a dizer, a querer também seguir aquele caminho, né, que ele está traçando para nós. E é importante, né, que estejamos convictos daquilo que estamos falando, para que saia realmente com veracidade, né? Todas as nossas palavras saiam com bastante veracidade. Tem uma frase que o Adolfo sempre repete, que veio em uma das mensagens, eu não me recordo agora de quem, mas das Sagradas Fileiras, né? E que diz assim, né, que o cristão convicto e dedicado à continuidade do trabalho que o Mestre Jesus nos ensinou, ele terá em sua consciência a certeza de ter como imagem Deus, como templo o universo, como lei a caridade e como altar a consciência. Eu acho bem legal, né,
Eu acho isso Esse é um o resumo, suprassumo assim, né? de tudo que a gente pode chamar de espiritualidade, né? Eu acho De isso tão busca legal. de Deus, de busca de contato, né? Com a nossa essência, que é uma essência espiritual, com a espiritualidade superior. Né? Isso é uma forma de dizer que você não precisa de um lugar específico para expressar essa sua busca de religiosidade. Onde quer que né? estejamos, né? E isso os adventos crísticos também têm essa tarefa, né? De despertar em nós esse eu crístico, essa chama crística, né? Que está latente em todos nós. E isso sem necessidade, né? De nenhum rito, dogma, de adereços, de nada disso, né? É somente nós e essa conexão direta, né? Com a espiritualidade superior, com Jesus, né? Com o Cristo planetário, né? E eu acho que é muito interessante também, porque quanto mais a gente vai lendo, né, quanto mais você toma contato com outras ideias, as coisas vão aflorando. Porque quando a gente fala, né, no caso, né, você não precisa do rito, você não precisa do dogma, se a gente for ler no Pietro Baldi, agora que a gente está começando, né, o estudo da grande síntese, uma coisa que ele diz é isso, que é a nossa mediunidade psíquica, não é verdade? Que é fruto, segundo ele, de um desenvolvimento natural desse nosso eu interior, dessa nossa busca de nós mesmos. Dessa nossa conexão, que né? Que quanto mais nós formos desenvolvendo, principalmente as nossas virtudes, mais nós estaremos caminhando para esse eu interior, caminhando para alcançar essas noures, como ele mesmo coloca. Né? Então, quer dizer, é todo um trabalho em prol da espiritualidade. Isso aí. Né? Na medida em que a gente vai se lapidando interiormente, né? Naturalmente você vai abrindo outros níveis de correspondência. Até porque a própria espiritualidade depende de nós como canal. Depende desse sacerdote, depende desse missionário, não é verdade? E é verdade. E também é aquela questão que não é a espiritualidade que tem que descer até nós. Nós é que temos que melhorar o nosso canal. Isso. Então nós temos que nos melhorar realmente para poder ir atingindo, né, esses graus mais elevados. E é importante até dizer que no nosso dia a dia, às vezes a gente faz pouco isso. Né? Nós precisamos ter um espaço em branco dentro de nós, até para que essa conexão possa começar a ser estabelecida. Né? Porque muitas vezes a gente não se dá espaço, porque você tem que trabalhar, tem que estudar, tem isso, tem aquilo, mas ter um tempo no seu dia a dia para você tentar a sua forma de conexão, e não importa que forma você use, sabe? É o seu silêncio para buscar essa conexão, eu acho que é extremamente importante. E a princípio a gente precisa, né, desse tempo, né, só para isso. Agora, com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento, a gente vai estar nessa conexão assim com tanta rapidez, com tanta facilidade, né? Isso. Quando a gente atingir esse nível aí que eu tô querendo, quero chegar lá. Eu destaquei um pedacinho do capítulo que diz assim: os humanos, quando transformam as suas tarefas em sacerdócio, na verdade estão sacralizando o que fazem, por dedicação, responsabilidade e discernimento, de maneira que os seus feitos possam ir melhorando até atingir a perfeição enquanto forma. Quando eu li esse trechinho, eu fiquei pensando, porque a gente fala muito, né, nessa coisa do missionário, do sacerdote, de falar das coisas de Deus e tal, mas eu entendo também da seguinte forma: a matéria é muito importante também, por isso que nós estamos aqui. Isso aqui não é criação nossa, isso é criação de Deus também. E segundo o Ramatiz, a gente está estudando também o Evangelho à Luz do Cosmos, e ele diz, foi interessante um pedaço que ele fala que é importante que a gente passe por todas as fases da matéria até que realmente possamos chegar à angelitude, a um nível mais elevado, de não precisar mais vir até a matéria, né? Não por necessidade do próprio espírito, mas talvez por uma missão. E até tem um outro aspecto que a gente também, em cima também do Ramatiz, né? Porque na medida em que nós estamos trabalhando a nossa matéria, né, e aprendemos a lição, nós estamos enriquecendo o nosso espírito. E ele precisa desse enriquecimento. E para que isso aconteça, como a gente está dizendo, o exercício na matéria. Pois é. E aí eu digo que dentro desse trechinho que a gente destacou, é importante que a gente realize todas as nossas tarefas de trabalho normal, né, de casa, de família, com amigos, social. Tudo isso faz parte
né, do trabalho do sacerdote também, desse sacerdote que a gente está falando, desse cristão convicto, porque é justamente em todos os âmbitos da nossa vida que a gente precisa demonstrar essa nossa convicção às leis divinas. Então, não é somente, né, numa casa, num templo espírita, numa casa, numa igreja, né, em qualquer lugar assim que seja só para a gente estudar a espiritualidade. Não, isso tem que ser em todos os momentos da nossa vida, né? Dentro de casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, a gente pode demonstrar, né, esse nosso conhecimento das leis divinas e atuar, né, dentro desse âmbito, porque é assim que a gente vai realmente sacralizar tudo que a gente aprendeu. E Jesus agia dessa forma. Jesus ia lá para a rua, ele não ficava lá preso rezando num lugar. Ele ia lá no meio do povo e vivia tudo que estava acontecendo e estava sempre dando uma palavra em relação a algo que estava acontecendo, algum conflito, né, alguma confusão ali. Ele vinha, dava aquela palavra e tal. Então, isso é importante, que se a matéria é importante, a gente não estaria aqui, né, se não fosse importante. Então, a gente não estaria vindo muitas vezes para poder se burilar se não fosse importante. Então, é importante e é importante que a gente trabalhe na matéria tudo que a gente aprende do espírito, entendeu? Da parte espiritual. E tem a outra frase também que o Adolfo usa muito e que eu acho que é muito legal, né? Deus fala aos homens através dos outros homens. Pois é. Então, quer dizer, é através do nosso dia a dia, dos nossos contatos, das coisas que a gente não entende e que são, às vezes, muito complicadas de se resolver, que Deus está se expressando para cada um de nós naquilo que nós necessitamos aprender naquela encarnação. Então, apesar da gente estar dizendo aqui, né, que o sacerdote é alguém que já venceu a sua guerra interna, é necessário que tenhamos essas guerras, sim, porque elas fazem parte do nosso processo de crescimento. Né? Somente diante dos embates e das dificuldades que nós vamos ter condições de chegar, poxa, chega, eu não quero mais isso. Já aprendi, já sei como é que é, e vamos partir para outra. Né? Vamos saber lidar com aquela questão, né, de uma forma bem melhor, bem mais tranquila. E vamos ser capazes de compreender o outro, né, que talvez esteja entrando naquela questão que você, infelizmente, já superou. Já passou. E aí você já é capaz de ajudá-lo, você já é capaz de, de ter mais discernimento para compreender o problema do outro e para apontar um possível caminho. Né? E é daí porque que a solução só o outro mesmo vai. E nessa situação que você está falando é quando a gente vai realmente comprovar, né, a nossa compreensão com as fraquezas alheias, que é um dos pontos assim chave, né, que nós precisamos realmente nos tornar um mestre, né? Então é isso. O cristão, ele convicto, ele tem essa tarefa, né, de levar os seus ouvintes para que seu eu crístico possa emergir, né? Porque todos nós temos essa luz interna, mas é preciso que seja acionada. É um diamante que precisa ser lapidado, né? Lapidado. É aquela lâmpada que está empoeirada, que a gente precisa tirar aquela poeira para que a gente consiga realmente, para que a luz consiga realmente brilhar. É igual o farol do seu carro. Isso que eu lembrei, eu ia falar isso. A gente fala assim, nossa, mas esse farol não é bom, esse farol é uma droga, ele não ilumina. Aí eu vi os outros carros, né, aquele farol enorme, falei, poxa, por que o nosso carro não tem esse farol? Aí nós fomos trocar uma peça do carro e o menino, eu perguntei, né, mas por que esse farol, tem como a gente trocar essa lâmpada para ela ficar melhor? Porque ela não ilumina muito bem. Aí ele falou assim, aí ele olhou assim, ele viu que o farol estava fosco, né? Os dois. Aí, olha, nós temos um produto que, se você passar aqui, você vai raspando isso aqui aos pouquinhos, você vai limpando e aí vai clarear, vai ficar mais claro. E aí nós compramos o produto e começamos a usar. Sabe que o farol está melhorando? É como se fosse a nossa luz interna. A gente só precisa polir, a gente precisa tirar aquele pó, né, que está ali em volta da lâmpada para que ela mostre a sua luz, porque a luz sempre esteve lá. Nós é que não estávamos conseguindo, né, utilizar aquela luz. Por quê? Por tantas coisinhas que a gente vai colocando na frente. Então, temos que polir nessa nossa luz aqui interna, né, e deixar com que ela brilhe como ela já está brilhando dentro de nós, só que a gente não consegue ver, não consegue perceber, né? Temos que polir as algemas de vidas passadas, gente, muita algema, e aí acaba, né,
deixando o nosso farol numa situação difícil. Mas, então Rita, vamos aproveitar, vamos agradecer o pessoal pelo apoio, né? Sim, claro. Durante todo esse tempo, desejar a todos um ótimo Natal. Porque hoje é dia 25 de dezembro, né, que a gente está gravando isso aqui, então é o dia, né, do aniversário de Jesus, né, supostamente, né? Então a gente deve comemorar esse dia todos os dias do ano. Mas como existe, né, toda essa propaganda, né, em cima desse dia, ele acaba se tornando um dia muito especial, né, em todo o mundo. E isso é muito bom, porque traz uma energia, outra aura, né, uma energia bem bom. Positiva para todo o planeta, mas que essa energia possa permanecer durante todo o ano, né? Porque Jesus está com a gente todos os dias. Gente, não esqueçam de visitar o nosso canal. Deixa lá o seu like. Faça seu comentário, né? Peça para o seu amigo se inscrever. E repasse aí o vídeo para os seus amigos, tá bom? Muitíssimo obrigado. Uma boa semana para todos. Ótimo Natal, saúde e paz para todos vocês. Tchau, tchau.